Olá, time da Leveza, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Pode ser mais leve, né, minha vida? Pô, se não for mais leve, vai ser o quê? Poxa, muito pesado, né? É verdade, tem que ser mais leve. Sejam bem-vindos aí. Obrigado por nos acompanhar aqui. Aproveita, segue nosso canal aqui no YouTube. A gente está em algumas plataformas também. Se quiser ouvir no carro, né, meu amor? Se inscreva aí no nosso canal, já dá o seu like. Nós vamos falar hoje sobre um tema que pega bastante para nós, que é importante, porque a gente fala dessa de passar adiante a vida, a nossa ancestralidade, que tem tudo a ver com a visão sistêmica. Então, se você gosta desse assunto, já fica por aqui, já curte, compartilha esse vídeo. E você também pode escutar o nosso podcast em algumas plataformas. Nós estamos no Spotify, nós estamos no podcast da Apple, da Google. Então, aqui na descrição do vídeo tem todos os links para você. Você também pode nos acompanhar enquanto você estiver fazendo a sua atividade, enquanto você estiver dirigindo. Vai deixando a sua vida mais leve, certo? Certo, e nós temos um convidado hoje. Sim, né? O nosso convidado vai falar dessa responsabilidade transgeracional, de passar esse amor adiante, dessa vida que vem de muito longe. É o nosso querido Lucas. Aê, Lucas, seja bem-vindo. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, com certeza. Já fiquei surpreso pelo convite e me perguntei até por que eu estou sendo convidado. Isso. Você se perguntou? Que legal. Eu me perguntei. E aí, bom, é um prazer. Estou aqui, eu acredito que não é por acaso, então vamos bater um papo, vai ser demais. Que bacana, Lucas, que veio esse pensamento. Então, vou te contar por que eu quis te convidar, né? Nós estivemos juntos, né, dentro do BNI, eu assisti uma palestra, né, sua, contando a sua história, né, que o público também vai saber aqui, a sua história com a sua empresa, com o seu atual negócio. E eu já conhecia as constelações familiares, ainda não trabalhava com as constelações, mas já exercia muito na nossa vida, né, vida? E eu fiquei encantada com a sua história, né? Com a sua história, da forma como você trouxe todo o seu histórico familiar, os seus pais. E eu vi em você a grande força do amor, né? A força da família. E o quanto você pegou aquilo que você recebeu dos seus pais, né? E do negócio, em especial, o seu pai, mas, claro, dos dois juntos, né? E o quanto você conseguiu trazer isso para a sua vida e passar adiante. E hoje você também pode passar essa vida adiante com seu filhinho, né? Que está recém-nascido aí. Então, eu fiquei encantada com a sua história e falei, puxa, quando a gente estava selecionando os convidados, né? Só para você entender. Quando nós selecionamos, a gente escolhe pessoas que têm na sua história de vida, tenha passado algo e traga na sua história essa lente da leveza, essa lente sistêmica. Então, eu acho que a sua história é um grande testemunho para as pessoas que estão assistindo aqui. E para trazer aquilo que é recebido, né? Aliás, tomar aquilo que é recebido e fazer algo bonito, né? Com isso, servir a vida. Eu vejo você assim. Talvez aqui hoje a gente consiga ter uma pista de como a gente consegue ter sucesso, né? E não é por acaso, né? Então, acho que a tua história é muito legal, muito interessante. Mas se apresenta um pouquinho aí para o nosso público aí. Fala um pouquinho aí quem que é o Lucas. Beleza, com certeza. Bom, o Lucas, né, eu sou um rapaz, um jovem aprendiz ainda de 39 anos, que ando de skate há 25 anos e estou envolvido com o vídeo também, que é minha profissão hoje há 25 anos, ao mesmo tempo. Né? Sou filho do Walter e da Lúcia. O Walter era um caminhoneiro que se transformou em um filmmaker, né? Acabou indo para o meio do vídeo. A minha mãe, a Lúcia, ela era uma bancária, entrou no banco, primeiro emprego, se aposentou como bancária e criou os 3 filhos. Tenho 2 irmãos, né? Tenho uma cachorrinha que é a For, e hoje tenho minha noiva Larissa e o meu filho Henry, que está com 18 dias. Ai, que maravilha. 18 dias. Já dá para anotar as olheiras aí, né, cara? O óculos disfarça, mas realmente está sendo uma nova fase. Você, na ordem dos irmãos, você é qual Sou o caçula. lugar? O caçula. Eu sou o caçula. Eu tenho um irmão
com 42, um com 41 e eu com Certinho. 38. Eu sou o mais distante, sim, teve 3 anos de diferença. Legal. Mas é isso. E a sua empresa, então, né? Você tem... Pode falar o nome da empresa, o que, eu que não você falei, né? Eu faz. falei que eu trabalho com vídeo, mas não me Sim. apresentei direito, eu acho, né? Mas vamos lá. Eu trabalho hoje com a 4F Filmes. Ela é dividida em 2 vertentes. Uma é para eventos sociais, focado em casamento. E o outro lado é para corporativos. A gente atende hoje muitas indústrias, então a gente tem esses 2 ramos de atividades dentro das gravações. Mas sempre o mais interessante é que a gente traz uma forma, essa questão de trazer o mais leve, a gente tenta trazer isso para os nossos vídeos, porque a gente enxerga que sempre tem uma história por trás de qualquer empresa, de qualquer pessoa, de qualquer movimento que a gente esteja gravando ali. Então, a gente trouxe essa nova roupagem, essa nova visão para as empresas até que nos contratam, de como fazer um vídeo diferente. Não ser aquela questão de vou fazer um institucional da minha empresa. E aí você tem uma voz que começa assim já. A empresa X existe há 25 anos, tratando do cliente de tal forma, enfim. Então a gente consegue entender que existe uma história por trás. Assim como eu tenho a história, vocês têm a história de vocês, a gente entende que existe uma história que é muito mais bonita de ser contada, que existiu para construir aquela empresa, né? Então a gente tenta trabalhar aí. Então essa é nosso grande, eu acho que diferencial e nosso grande objetivo, nosso propósito, missão, que é conseguir fazer a diferença, né, na vida das pessoas através de nossos vídeos, mas com storytelling, trazendo essa história de tudo que aconteceu, né, através do vídeo. E nós chegamos a contratar o Lucas, né? O Lucas prestou um serviço para nós, para nossa família, né? E realmente, gente, olha, ele tem uma sensibilidade para captar a essência, Foi né? muito legal. A essência, nós fizemos um vídeo de 80 anos, né? Meu pai estava fazendo 80, minha mãe estava fazendo 64 anos, e a gente fez um vídeo em homenagem aos meus pais, né? E eles entrevistaram, né, o meu tio, o irmão do meu pai, a minha tia, né, trouxeram vários depoimentos, a gente mesmo, os filhos. Ficou um vídeo lindo, 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 né? Então, eu acho isso é muito incrível, né? Você conseguir, e você pega... Na verdade, eu acho que a questão é basicamente a mesma, né? Quando você olha para uma família, para um casamento e também para uma empresa, você ali está buscando a essência de cada um, né? A história. Sim. Então tem que ter uma sensibilidade para você captar isso, né? Eu acho isso incrível, conseguir traduzir isso num vídeo. Legal. Muito legal. É o nosso desafio. A gente sempre tenta fazer isso e fazer da forma mais leve possível. Que fique tranquilo, que todo mundo se sinta bem e que seja gostoso, que seja um vídeo dinâmico, bom, que seja um filme de propaganda, mas que seja leve. Legal. Né? Isso mas legal. aí, Lucas, e aí, como é que começou então essa história Conta aí um pouquinho, como é que surgiu para você isso, né? Essa relação com seu pai, né? Legal. Eu vou tentar resumir um pouquinho a história, porque é muito longa, né? Se a gente for ficar entrando em todos os detalhes, mas eu vou resumir a história do vídeo com a minha história do skate também. E é lógico, a relação com meu pai, minha mãe e tudo mais. Enfim, no meu aniversário de 14 anos, meu pai ele já trabalhava com vídeo, né, desde 83, no ano que eu nasci. O meu pai comprou ou fez um rolo, não sei como foi, e conseguiu a primeira câmera filmadora. Que foi uma época que assim, ninguém tinha uma filmadora. Ninguém tinha, era um mundo novo ainda se abrindo. Existiam nas TVs, nas redes de TV, mas filmadora portátil, aquela que você colocava no ombro, né, gravava na mão, aquilo ali era aquela grandona, né? A grandona, gigante. Eu tenho até hoje algumas, eu coleciono hoje. Eu faço uma coleção de coisas antigas, sou meio fissurado assim por sebo. Mas aí meu pai conseguiu essa câmera, começou a gravar, fazer uns vídeos de família, isso em 83. E quando eu tinha 2 anos, em 85, ele decidiu abrir a empresa de filmagem, que chamava WA Videoproduções. Que o nome do meu pai é Walter, da minha mãe é Amélia Lúcia. Então era o WA de Walter e Amélia. Que lindo. Ele abriu essa primeira empresa
Enfim, e a gente cresceu ali no meio, né, do vídeo. Ele fazendo, ele aprendendo, era tudo um mundo novo. A gente cresceu assim, eu tenho vários vídeos do aniversário meu de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos, a gente tem lá ainda. Isso é legal. Então a gente vê que, sem querer, eu já estava envolvido no meio do vídeo e aprendendo ali. E eu tenho 2 irmãos mais velhos, né, como eu já falei, e o meu irmão mais velho, o Glauco, ele começou a ajudar o meu pai quando precisava. Principalmente com iluminação, né? As câmeras antigas, elas precisavam de muita luz. Se você não tivesse luz, ficava horrível a imagem. Então ele ia lá segurando a luz, que a gente falava que era o pau de fogo. Né? Segurava um cabo gigante, assim, na mão, 50, 30 metros, ia puxando e iluminando. E aí, o meu irmão mais velho começou a ajudar, ele foi para a faculdade, passou a bola para o meu irmão do meio, Douglas, que começou a ajudar meu pai, até que o Douglas foi para a faculdade também e passou a bola para mim, eu tinha 14 anos. Meu irmão estava com 17 anos na faculdade, eu tinha 14, passou a bola para mim. Enfim, eu sou o último filho, né, o caçula. Meio que eu não tinha mais para quem passar, né, depois. então eu fiquei. Mas foi muito legal, porque com 14 anos, eu ouvia Planet Hemp, né, do Marcelo D2, e aí tinha um clipe que o D2 descia uma ladeira sentado num skate cantando, e a galera toda da rua viu esse clipe e falou, não, pô, vamos comprar skate tudo, não, vamos. E aí, eu tô misturando as histórias, mas já se conecta. E aí, tava perto do meu aniversário. E eu pedi pra minha mãe, falei, eu quero um skate, tal, me dá de aniversário. Daí minha mãe foi e me deu. Eu lembro até hoje, 28 de abril, foram 2 dias antes do meu aniversário. 28 de abril de 97. E aí ela me deu o skate de presente. E aí meu pai, né, já tinha me chamado pra gravar, mas eu nunca tinha ido ainda gravar com ele. Mas aí foi deixa ali pra ele chegar e me pegar. Ele falou, você quer andar nessa merda? Então você vai ter que começar a trabalhar comigo. Porque meu pai não gostava de skate, era coisa de maconheiro, skate era coisa de maconheiro. E aí, falei, tá bom, pelo menos eu vou andar de skate. E tudo certo. Uma boa troca. Ali a história começou, ali foi o pontapé inicial para eu realmente entrar no mundo do vídeo. Pegar na câmera e, enfim, começar a trabalhar ali com ele. Eu ia só ajudando. Eu vou continuando a história. Vocês podem me cortar a qualquer momento para dúvidas só e fazer tudo. um comentário, né? A gente estava até falando antes aqui nos bastidores, né? Possivelmente naquela época, quando seu pai falou isso, você falou, pô, meio chato, né, ir com ele e tal, mas você vê que isso foi decisivo, né? Muitas vezes a gente se coloca na vida diante de certas circunstâncias que parecem não ser tão boas, aí lá na frente elas se desdobram. Sim. E a gente mostra que tudo mudou por conta de uma decisão, uma situação específica que poderia ser meio ruim na época, mas que tudo se transforma, né? Muito legal isso, cara. Sim. Eu acho que é muito legal isso. Sim. E é muito... Isso que você falou é perfeito, Luiz, porque não adianta, né? Quando você é mais novo, os adultos, né, os mais velhos nos falam assim, não, você vai ver, um dia você vai entender por que isso está acontecendo. E você, na revolta da adolescência, da juventude, você fala, não, eu não acredito que isso está acontecendo. Entender, sim. Depois de anos, hoje eu enxergo toda a minha história, eu falo, pô, isso aconteceu por causa disso, disso, que construiu tudo que eu sou hoje, né? Sim, e é muito legal. É o processo de amadurecimento, né, mesmo. A gente só alcança, por isso que a criança, o adolescente, ele precisa de alguém, que são os pais, que o conduzam, né? Precisa de condução. E muitas vezes nós pais, né, e você vai entender bastante isso agora, né, a partir de agora, nós tomamos decisões que muitas vezes são decisões impopulares, ou seja, nossos filhos não gostam da decisão que a gente toma, né? Porém, a gente precisa fazer isso. E aí está a questão do pai e da mãe estar no seu lugar, pensando que... Porque o que acontece? Dentro da relação do pai e da mãe, de pais e filhos, os pais são grandes, né? E os filhos são pequenos. Mesmo quando nós nos tornamos adultos diante dos nossos pais, nós somos sempre pequenos, né? Sim. E essa grandiosidade dos pais, se eu sou pequena lá na relação com a minha mãe e com o meu pai, eu tô tomando ali aquilo que eu preciso
de recurso, de força para ser grande na vida. E aí, sendo grande na vida e sendo grande como pai e mãe, eu vou entender que eu vou falar coisas para os meus filhos e eles vão chorar, eles vão dizer que não. O Theo tem hora que fala assim: você vai ver, mamãe, eu nunca mais vou ser seu filho. E eu falo: meu filho, ai, que pena, viu? Que você nunca mais vai ser meu filho. Você vai entender que nunca vai poder acontecer isso. A mamãe vai ser sua mãe pro resto da vida, você querendo ou não, né? Então, quer dizer, a criança tem essa ideia, né? Quando a gente fala não para ela, ela fantasia. Não, então, que é o que nós fazemos também quando adultos, né? Quando a gente se opõe aos nossos pais, a gente cria uma briga, uma discussão, a gente fala: vou excluir, não vou ter mais relação com meu pai e com a minha mãe. Como se fosse possível cortar isso, né? Isso não é possível. E então, as crianças fazendo isso, se eu não estou bem no meu lugar de mãe, na hora eu vou querer recuar para ter o amor dele. Então, eu vou falar: não, então vou pegar mais leve, né? Nossa, não vou deixar ele fazer o que ele quer. E isso tira a essência dos pais, que é essa essência de condução, de proteção, de conduzir o filho a fazer aquilo que os pais entendem que é o melhor a ser feito. Custando, muitas vezes, que ele, no momento, fique frustrado, né? Fique com raiva, e tá tudo bem. Entende? Então, eu sempre falo, né, para as crianças, eu falo assim: eu não estou aqui para falar sim para vocês para tudo. Eu não estou aqui para falar sim para tudo. Sou eu que decido se você vai, se você não vai, até o dia que você puder decidir. Por exemplo, lá em casa tem brócolis todo dia, né? E eles falam, eu falo: o que tem hoje de almoço? Né? A gente já tem até um jeitinho: arroz, feijões. Aí eles já repetem: feijões, brócolis. Qual que é a diferença do almoço hoje? E eles falam: mamãe, por que a gente tem que comer brócolis todo dia? Eu falei: meus filhos, enquanto eu puder conduzir vocês, se vocês forem pequenos, vocês vão comer brócolis todo dia. Aí, quando vocês crescerem e vocês não quiserem comer mais, aí vocês resolvem o que vocês fazem para a vida. Até cocô depois. Né? Aí problema seu. Eu falo... Bom, mas olha, tem uma coisa nisso que é o seguinte. Muitas vezes a gente confunde os papéis que nós temos na vida, e nós temos vários papéis. Sim. A gente comentou agora há pouco sobre quando nós éramos, então, filhos, e diante dessa visão de filho, a gente questiona as decisões dos nossos pais, questionávamos, e depois, com o tempo, a gente percebe que foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Eu tenho vários exemplos da minha mãe também me cerceando de certas coisas que eu queria, e hoje eu vejo que foi decisivo a posição dela, porque eu sou hoje, porque eu construí hoje. Eu estava para me formar no 2º grau técnico e eu tinha arrumado um emprego, um estágio, o rapaz ia me efetivar, eu estava doido para comprar um Voyaginho. Porque andava de busão no Rio, aquela coisa toda. Aí eu cheguei em casa feliz: mãe, porra, então você é efetivado e tal. Que horas que você vai estudar? Eu falei: não, como assim? Vou trabalhar, eu pego na faculdade à noite e tal. Eu falei: não, você vai estudar para passar para uma federal, ou a FRJ ou a UF. Falei: pô, mãe, não dá. Aí, beleza, né? Fui falar com o meu chefe: chefe, é o seguinte, minha mãe falou que eu não... Falou: meu filho não tem emprego, como assim? Eu vou falar com a sua mãe. Eu falei: cara, eu prefiro que você não fale com ela. Você não conhece a minha mãe. Pô, eu prefiro que você não fale com ela. Ele: cara, eu não acredito que você vai abrir mão de um emprego, cara, você vai sair de estágio, vai ser desenhista, não sei das quantas, você tem um dom para esse negócio. Eu falei: cara, infelizmente eu não vou poder aceitar. Encerrou meu estágio, vamos embora. Você tinha quantos anos? Sei lá, acho que 18, 19. Não, você entrou 18, na faculdade com quanto? 19. Então você devia ter 17, 18 anos. Por aí. Eu entrei tarde na faculdade porque no curso técnico você fazia um ano a mais. Então eram 4 anos. Cara, foi decisivo. Hoje eu vejo que se ela não tivesse feito isso, talvez outro caminho eu teria percorrido, mas foi importante. Que daí ele passou na FRJ, né? Enfim, fez outro caminho profissional. Aí, o que acontece? Beleza, aí a gente se torna adulto. Vem os filhos. Sim. Aí a gente fica às vezes assim: qual que é o meu papel então? Eu tive uma boa escola, você teve uma boa escola, a Juliana teve. Nós precisamos aprender com essa boa escola de que às vezes nós precisamos tomar
às vezes não, nós Muitas temos vezes. que tomar decisões agora para os nossos filhos, que podem dar trabalho para a gente, pode gerar um monte de... A família pode ficar contra, a sociedade pode ficar contra, porque você está sendo muito rigoroso com seu filho, não sei o quê. Mas daqui a 20 anos a gente vai ver. Uhum. Então, é uma fala, até uma fala minha, mais para os pais hoje, que às vezes continuam com uma visão infantilizada sobre seus próprios filhos, deixando que eles conduzam o que é melhor para eles, que é um absurdo isso. Quem sabe o que é melhor para os seus filhos é você, é o pai e a mãe. Principalmente com relação a decisões difíceis, ou sobre alimentação. Mas eu não consigo, meu filho não come nada. Pô, deixa ele um dia inteiro sem comer, para tu ver se ele não vai comer arroz, feijão e brócolis. Vai. Sim. Meu filho não gosta de estudar, pô, pega firme com ele, estuda junto. Vamos embora, começa a tirar os benefícios que ele tem em casa. Isso é decisivo para tornar... no caso, né, do que o pai dele fez, né? Então, você quer Sim. muito o Você skate, então vamos lá vamos trabalhar. Total. comigo. Nessa fase agora que eu estou vivendo de novo pai, né? Eu tenho lido muito, visto vários vídeos e pesquisado, até assim, depois a gente vai entrar talvez nesse assunto do filho, mas coisas muito bobas, como balançar um bebê. Tá perfeito. Enfim, que Claro. a gente acha que sabe. Não, eu vejo os outros fazendo, beleza, é fácil. Aí ele não para de chorar, vai lá ver se sabe. Exatamente. Sabe nada. E aí tem tem uma questão que eu vi, né? Não lembro onde eu li ou ouvi, mas falando dessa questão dos pais se tornarem amigos dos filhos. Legal, tem que ser amigos, mas tem que tomar cuidado com esses amigos, porque Sim. não podem deixar de ser pais. Não, exato, porque né? assim, na nós verdade, temos uma visão bem clara sobre isso. a visão sistêmica qual é a característica. Amigo, você tem um monte. Quantos amigos você tem na vida? Pô, tem um monte. Uhum. Seu filho vai ter uma porção de amigos. Pai, ele vai ter um só. A pergunta é essa. Exato. O seu filho precisa de você como pai e mãe ou precisa de você como amigo? É diferente, Esse é o ponto. porque, na verdade, as pessoas confundem. Você ser um pai que apoia seu filho, você ser um pai que Está acolhe, que está junto, isso não é ser amigo. Você ser Não pai. é amigo. Amigo é outra coisa, amigo é igual. Relação de amigo, gente, dentro da sistêmica, né? O que a gente vê? Relação de igualdade, de Sim. troca. É impossível um filho trocar igualmente com o pai. É impossível. Eles nos deram muito, os pais nos deram muito. Então, é impossível a gente, com os pais, a gente só recebe. Por isso que a gente tem o desejo de passar adiante. Como a gente passa adiante? Porque a gente fica numa sensação de que está devendo, porque a relação o ser humano, quando você recebe algo, eu te dou um presente, você vai receber aquele presente e na mesma hora você vai falar, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa Seria pela bom Juliana, retribuir, vou né? retribuir de alguma forma, né? Enfim, a gente se sente imbuído, né, instantaneamente a devolver aquilo que nós recebemos. Por quê? Porque a nossa necessidade de troca e de ficar igual ao outro na relação. Toda vez que eu estou dentro de uma relação onde eu só recebo, se eu estou numa relação entre iguais, né, amizade, casal, sociedade, e só o outro faz, esse que só recebe se sente humilhado. Ele se sente indigno. Ué, mas por que eu não posso trocar? Então, é como se ele fosse incompetente para trocar, né? Sim. Então, por isso que o outro tem necessidade de dar também. E aí, nesse movimento, no relacionamento entre pais e filhos, a gente faz o movimento de receber. Recebendo, eu me torno pronta para passar adiante. E a gente passa como? Através dos filhos ou através de um servir a vida que sirva grande, um projeto grande, né? Sim, que sirva a muitas pessoas, que o seu trabalho... o próprio Bert Hellinger, que é quem criou, né, as constelações familiares, ele não teve filhos. Só que o que ele deixou de contribuição para o mundo foi algo muito grande. Né? Então, às vezes, não tem filhos, mas eu posso passar isso adiante através de um grande projeto. Vai lá, né? Lucas, manda bala. E aí? Vamos lá. A gente parou aonde? Minha vida, deixa eu falar uma coisa. Para de me cutucar.
Ele fica me cutucando pra é eu o parar seguinte, de falar. ô Juliana, mas Aí só eu que você me envereda, perco. cara. Pô, ô Cris, depois corta essa Aí porra. você volta. Não, Juliana, pô, você pega um tema e tu quer discorrer meia hora no tema. Ai, meu Deus. Olha Porra. aqui, aí você toca pra ele, ele tá sem saber, aí nem o que Não, que mas ele vai a falar. gente interrompeu ele. Aí tinha que voltar nele, meu amor. E qual era o que você tinha que voltar nele? Ele tava falando sobre a história do pai dele. Então aí você faz um link pra isso. Não, tá bom. Ô, Lucas, então, vamos continuar. Pô, interessante, né, sobre essa questão do seu pai, né, que fez essa troca com você. Sim. E aí que você começou a trabalhar com ele nessa parte da filmagem. Aí que eu comecei. Foi meio que uma troca, mas foi uma imposição, né, Claro. também. Porque, assim, quer andar... Ele falou exatamente assim, se quer andar nessa merda, então você vai trabalhar comigo. Porque, né, voltando assim, ele não gostava de skate mesmo. Não gostou do skate até meus 20 e poucos anos. Ele falava mal, né, essa merda e tal. Ele foi aceitar melhor o skate quando eu abri uma loja de skate, que daí ele viu, opa, o mercado de skate é bom, pode ser rentável, meu filho tá ali empreendendo, tá fazendo, né, tá tendo o próprio negócio dele. Mas a gente já chega lá. Vou voltar um pouquinho nos 14 anos ali, que foi quando eu comecei a trabalhar com ele. E aí, desde os 14 ali até os 17, mais ou menos, foi quando eu fiquei trabalhando, andando de skate, trabalhando, e eu conheci o mundo do skate também, porque eu poderia começar a andar e simplesmente parar, como acontece com muita gente. Você começa a praticar um esporte, para. E eu era, né, adolescente, só que eu gostei muito. Gostei muito e eu queria muito levar a sério, eu queria ser profissional de skate, queria viver disso, né? Então, eu continuei andando, continuei trabalhando com ele cada vez mais nos finais de semana, né? Daí eu tive meu primeiro emprego, que foi numa casa de fliperama, eu cuidava dos jogos de fliperama. Nossa. Depois, show, mas cara. eu não jogava, cara. Não joga? Por que isso? É porque daí meu salário ia ficar ali tudo na Porra. ficha, eu tinha essa consciência. Mas o cara não dava uma brechinha assim, pô, não, deixa aí na hora do almoço. Era ficha, tinha que colocar a ficha, não Pô. tinha o que fazer, cara, tinha que comprar. E aí, tive esse emprego, depois eu já fui pro comércio. Com 17 anos eu já fui pro comércio, que era uma loja que chamava Rock Mania, que abriu ali aqui no centro de Guará, e que era uma loja de skate muito legal, assim, que era do Vale, era uma novidade, e era uma verdadeira loja de skate, a gente falava, era um skate shop mesmo, que era especializada. Então era um sonho ali e eu consegui o emprego. A loja abriu, mandei o currículo, tive uma indicação através do Coruja, um amigo meu que é profissional de skate, e comecei a trabalhar ali. Então, minha vida era o skate a partir dali, era o skate. O vídeo era secundário total, era só para cumprir a tabela ali com meu pai, estar com ele ajudando no final de semana. Claro que eu ganhava um dinheirinho com ele ali também nos finais de semana, mas eu ainda tinha aquele respeito e aquela questão de trabalhar, de fazer o combinado, né? De se continuar. submeter à autoridade, dele. né, do seu pai, né? Também, com certeza. Sim. E aí chegou um momento que era legal que a gente via como assim, como ajuda mesmo, porque o meu pai, ele sempre foi um cara muito assim individualista. Porque a filmagem em si, né, o mercado de vídeo, ele é assim, ou você tem grandes produções, que você tem uma equipe grande, ou quando você é um empreendedor ali individual, né, que você pega e cria a sua própria empresa, é um mercado que você grava, cuida do som, cuida do áudio, cuida da luz, você cuida de tudo. E isso até hoje. Nos dias de hoje, o que mais tem são empresas de uma pessoa só. Quando precisa de outra empresa, você terceiriza, pega freelas. Sim. Né? E o meu pai era assim. Então a gente tinha também essa questão ali de ajudá-lo. Né? Quando eu não podia, meus irmãos ainda iam de vez em quando, né? Mas eu era o primeiro homem da ajuda. E eu queria gravar skate, assim, né? Voltando, eu queria andar de skate e eu queria gravar skate. Minha vontade era fazer os vídeos de skate, que ninguém fazia, porque skatista tudo quebrado. Era meio que essa ideia que a gente tinha. Que tem duas vertentes também no skate, assim, né? 2 caminhos ali, que é o vertical, que são aquelas rampas em U, né? O half. Sei. E a gente tem a parte de street, que é rua. Skate de rua, que é o que eu ando. E o skate de rua sempre foi, assim, mais marginalizado, foi... mais punk, né? Um lado que a galera andava, a galera que não tem muita grana, porque não tem grana para comprar nem o equipamento de segurança, para ir nas pistas, porque também tinham pouquíssimas pistas. Aqui na região, somente o Itaguará. O Guará tinha esse tipo de pista. Somente para sócios, somente para quem tem uma grana ali para ser sócio. E nessa época,
assim, pô, vamos pro street, vamos andar ali de skate, fazer isso, e é o que eu quero. E ninguém tinha câmera. Ninguém tinha para gravar, e todo mundo querendo, vamos se gravar e tal. E não tinha celular, não tinha celular. Ah, sim, Nossa. sim. Não existia. Imagina. Então, quem vai gravar? Quem tem câmera? Ah, é o Minhoca que tem câmera, né? É o Lucas, é o pai dele que tem a câmera. E aí, Minhoca foi um apelido que eu ganhei no skate ali também, né? E aí o meu pai não deixava eu de maneira nenhuma relar na câmera para gravar skate. Não deixava. E era o meu sonho gravar skate. Eu falava, deixa, eu só vou gravar ali um pouquinho em frente de casa. Não, para gravar essa merda aí não. Era assim. Era assim. Então eu criava assim meio que um sentimento de indignação. Sim. Que eu falava, não acredito, por que eu não posso tal? Porque ele tinha preocupação com o equipamento. Claro, e hoje eu pô. entendo essa Claro. preocupação, Claro. né? Era o Hoje eu ganha-pão, entendo. pô. Pô, Era um instrumento de Não, trabalho e imagina. Total. e hoje a gente já vê o custo, né? Caro Sim. das coisas. Pô, Naquela imagina. época, então, né? Era devia nem ser mais fácil difícil, comprar era hoje. fácil conseguir. Era Uhum. contrabando, era Paraguai, era isso aí. E pra isso que conseguir. você está falando é da frustração, né? Isso faz parte também de ser pai e mãe, né? É deixar o filho frustrado. Então, né, muito nessa legal. frustração é que vem o crescimento. Sim. Que é a partir do quanto eu sou frustrado nessa relação é que eu começo a crescer e olhar e também querer ser autônomo, também querer ter as minhas coisas, né? É esse processo. Não, olha, meu amor, você tá iluminada hoje, Eu sem sei, minha brincadeira. vida, eu sei. Cara, ó, você sabe o primeiro lugar onde o ser humano se frustra é com o papai e com a mamãe. É, E é excelente, porque o mundo vai arrepiar ele. sim. Então que ele já comece a formar uma coraçazinha de frustração. E na verdade, coraçazinha. que é o que a gente estava falando, né? Que se eu não tô bem nesse lugar, eu não quero frustrar, eu não quero ver o filho chorando, eu não quero ver cara feia, eu não aguento ver isso. Né? Só que a frustração ela é essencial para a essencial. autonomia. É claro? É a criança, quer dizer, ela começa lá, você vai ver. Daqui a pouco o seu menininho tá crescendo, tá andando, tá fazendo tal coisa, aí você já começa, pai, eu quero água. Ué, vai lá e pega. Você já não dá mais na mão. Aí a criança já começa, Pô, mas eu acabou tinha a moleza, tudo na eu era mão. servido. Por que agora eu não vou ter mais, né? A criança faz isso as aí. suas fantasias. Legal. E eu acho que depois dessa conversa aqui de hoje, eu vou sair até com um pouquinho de medo daqui, né? Porque a nossa conversa, eu tô pensando tudo no futuro já, assim. Como que eu vou Mas vou sabe lidar com como o você Henry, vai né? saber? Olhando para o seu pai e para sua mãe. Você vai tirar de letra. Também, Não, espero olha, que sim. E não é livro, a gente até hoje tem muito apoio, Claro, né? a gente lê bastante. lê. Eu sou uma, fiz curso do sono para colocar o Theo. Nossa, mano. Fiz mentoria do sono para colocar o Theo para dormir. É aquilo que Foi ele falou, excelente. né? Sabe botar o filho pra dormir? Pô, A gente vai lá. ralava. E eu Caramba. aprendi o Theo com 3... Eu comecei a mentoria do sono, ele tinha 3 meses. Com 4 meses e meio, ele dormia às 7 da noite e acordava no outro dia às 6 da manhã. Com a 4 meses e mentoria do meio. sono. 4 meses e meio. Demorou 45 dias para ele conseguir a Juju, fazer a meu rotina filho. do sono. Então, assim, claro, a gente pega as técnicas e tudo, mas, assim, tá dentro de nós. Nós recebemos isso, sabe? Então, às vezes, confiar também naquilo, conhecer, porque o bebezinho, né, quando nasce, principalmente para o pai, né? Importante dizer isso também. Lógico, para nós, mãe, né? De repente você tá com um bebezinho ali, se você aprender a identificar no choro o que ele quer, né? É muito um momento de intimidade, de construção desse relacionamento. Com o pai, isso se potencializa, porque com a mãe já havia uma relação visceral, né? Agora, com o pai, essa relação acontece a partir do momento que o bebê sai da barriga, né? sim. Então, é realmente algo novo, e vai passando o tempo, a gente vai... Cada fase vai nos desafiando a aprender, né? A ser mãe, né? E tem pai. só uma última, assim, em relação a essa questão, é que você é o pai certo para ele. Pronto. É Falou isso. tudo, é isso. Acabou. Não existe Mas- outro pai que poderia ser melhor para o seu filho Do que você. Não existe outro pai melhor. Então você vai fazer o que é necessário. Tá dentro de você. Acabou. E tá tudo certo. E você vai ter essa certeza
E como a gente tem essa certeza? Quando a gente olha para os nossos pais e a gente fala, ele foi o pai certo para mim, ela foi a mãe certa, né? Então, isso eu passo adiante. Lindo isso, é pensar lindo, nisso. Isso Caramba. é lindo. Eu fico nunca pensei arrepiada, nisso. Mas aí a gente pode aprofundar. Não sei se você gostaria. Claro. Nós que temos uma certa espiritualidade, Uhum. porque você vê que nós estamos num âmbito aqui sem tocar na espiritualidade. Mas se a gente traz a espiritualidade para a mesa, você percebe que quando seu filho nasce, é um ser único. Sim. Que tem seu próprio destino? Sim. Alguém definiu essa estrutura. Que não foi você. Exato. E nem a sua noiva. Exato. Então, o cara sabe de tudo. Sabe de tudo. E aí que tá, já tá escrito, não sei, já tá feito. E... Acabou. Para Deus não há Nossa, surpresa, né? Entendeu? O Deus só há surpresa para nós, né? Mas para Deus não há surpresa no próximo capítulo, já né? Escolheu. Exato. Está escolhido. Então não adianta eu fugir dessa realidade da escolha que não fui eu que fiz. Foi outro camarada aí lá no alto. E a gente tem que, eu acho que aceitar e tentar entender, né, um pouquinho, na nossa humanidade, tentar entender um pouquinho esse camarada lá do alto que fez essa escolha, que permitiu, acho que ele permitiu, né, que isso acontecesse. Eu acredito muito nessa permissão, e se aconteceu é porque era para acontecer, Sim. porque é o dedo dele ali, a mão dele, Exatamente, toda. exatamente. A gente não tem Então, essa compreensão confiar, total, quando a né? gente tem essa confiança, por isso que, na verdade, a gente não falou a palavra espiritualidade, mas por trás de tudo isso que nós estamos falando, nós estamos falando de algo grandioso, que é o processo da vida. Sim. A vida tá ligada a algo muito maior. Então, quando nós falamos de passar adiante, a gente está falando de uma força da vida que nos impulsiona para o relacionamento de casal, para gerar filhos, para construir o seu legado, para você fazer coisas na vida, né? Então, essa força que vai nos guiando e vai fazendo. Então, a gente olhar para esse algo maior faz com que a gente tenha mais confiança, sabe, naquilo que a gente está fazendo nesse momento, né? E isso é muito bonito. Mas e aí, Legal. Lucas? Aí você ficou bravo com o papai e Aí fez você o abriu a quê? sua loja, né? Você estava falando Não, ele estava falando que o pai não deixou ele pegar a câmera. para filmar. É isso aí. Aí ele não deixava eu pegar a minha câmera, a câmera dele, né, para gravar, e eu falei, eu vou comprar minha própria câmera. E aí foi que eu entrei nesse segundo emprego na Rock Mania, que era essa loja de skate. Guardou o seu dinheirinho. Aí guardei meu dinheirinho e comprei junto com o meu irmão, a gente dividiu. Meu irmão já trabalhava. Olha que legal. E aí a gente comprou uma câmera. Eu lembro que era uma Sony Mini DV, uma pequenininha com a fita pequenininha assim. E aí, beleza, comprei a câmera. Lindo. Aí precisava do computador para editar. E aí fui lá pedir pro meu pai, né? Pô, empresta aí uns horinhas vagas. Deixa eu usar o computador e tal. Pra essa merda. Mas ele deixou. Depois de muita insistência e tal, ele falou, pode usar, porque nessa época eu já estava editando para ele também. Então, eu não você já estava usava, só né? gravando, né, ajudando ele ali. Então eu já estava editando. E aí ele deixava e foi mais tranquilo. E ali começou a estreitar a nossa relação de vídeo. Que eu comecei a editar, comecei a gravar skate e, sinceramente, eu não queria saber das gravações com ele. Eu ajudava só, continuava ajudando, continuava editando, não queria saber, mas sem querer já estava dentro de mim se formando algo ali, né? Que a gente está conversando aqui. E hoje eu percebo, antes, lógico que não. E aí ele me deixava, continuei ali editando, fazendo os vídeos de skate, comecei a produzir muito vídeo de skate para a região, só eu tinha câmera na época da galera. A gente até brincava. E na época passava esse vídeo em quê? Em que plataforma? Como as pessoas viam os vídeos? Era fita VHS, aquelas fitas grandes que a galera Só tinha no vídeo grupo. em casa, e era assim. De vez em quando a gente produzia algum evento Sim, porque e passava no telão. Não era nem telão, era numa televisão que tinha. Que ano é isso, Lucas? Isso 2000, 99 para 2000, 2000, sim. ali 2001. Sim. Tava começando os DVDs, já tinha DVD nessa época, mas estava começando. Pra ter um gravador de DVD na época, era difícil, porque assim, DVD o que tinha eram uns filmes, estavam começando a ser lançados.
mas para você gravar o vídeo ali em fita. Então levava para casa dos amigos e todo mundo assistia. Era isso. Eu lembro até hoje que em 2003 eu fiz o meu primeiro vídeo, isso fez muita diferença para mim também. Foi um vídeo de aniversário de um amigo meu, o Juliano Zé Gotinha, que foi o meu sócio na loja quando eu abri, lá em 2009. Daí, em 2003, eu fiz um aniversário de 23 anos dele, eu fiz um vídeo, que era um vídeo depoimento do pessoal. Caraca. Gravei os depoimentos. Você sabe que eu tive meu aniversário teve um vídeo desse. Agora, não sei quem fez na época, meu aniversário de 14 anos. Olha. Colher os depoimentos, daí Talvez eu foi na assisti mesma no dia. época. Porque você tem quantos anos? Eu tenho 39. Eu falei 39. 38, eu acho, lá no começo até, mas tem 39. Teve a hora que você falou 38, 39, eu falei, ele deve estar em crise com a idade dele. Chegando ali nos 40. Faz um mês e meio que eu fiz 39, daí eu ainda tô confuso. Mas eu tenho 37, então mais ou menos a mesma época. Então foi. É. E aí, eu lembro que ele... O seu foi até antes, eu acho, o seu vídeo. 99 que eu fiz. Sim, foi antes. 99. Mas esse vídeo foi muito, muito assim na pegada, no estilo do que eu faço hoje já. Olha isso só. lá em 2003. Fui enxergar isso muito tempo depois, já era pra eu estar rico hoje. Com esses vídeos que fazia lá na época, né? Que ninguém fazia. Sim. Era muito difícil. Nessa pegada que eu fiz, assim, pegar o depoimento, eu reconstruí a história dele, legal. toda, de skate, tudo. Foi muito legal. Então, esse vídeo fez muita diferença pra mim. E a gente fez um evento de aniversário dele, tinha uma televisãozinha 14 polegadas. Olha só. Levei o videocassete do meu pai, que ele emprestou. Levei, coloquei o vídeo lá e passou. E eu lembro até hoje que esse amigo nosso sentado na frente da televisão, ele chorava bicas, Olha só. com esse vídeo. Lucas, olha que Foi muito incrível, né? legal. Em você eu tô vendo as duas grandes forças, né, dos seus pais. Porque você tá falando de um pai que te ensinou a ser homem, a falar, você, olha só, você quer suas coisas, então isso te impulsionou a você trabalhar, Guardar você olhar dinheiro. seu dinheiro, cara. Você é muito jovem, né? Olha que consciência, você é muito jovem no fliperama, falar, não vou gastar o meu dinheiro aqui, né? Uhum. Com certeza isso veio muito do seu pai. Você ter esse objetivo, né? A falta do nosso pai faz com que a gente muitas vezes não tenha constância, objetivo, a gente não consiga planejar, Enxergar um executar e finalizar os nossos projetos, né? E você entrou no emprego, guardou dinheiro, comprou. Quer dizer, o não do seu pai te ensinou a ser homem muito cedo, a conquistar suas coisas. E a sensibilidade da sua mãe, que é a da mulher, da mamãe, a gente recebe isso do feminino, né? Te deu essa sensibilidade, você muito jovem conseguir transcrever uma história, gravar depoimento, sensibilizar os outros. Olha que potência dos pais em você. E isso é um negócio muito legal, assim, porque eu estava conversando com o Luiz ontem, né? Foi um bate-papo rápido, assim, nosso, e eu comentei com ele que... Eu até falei, a minha história, eu sempre comento muito sobre o meu pai, porque meu pai veio do vídeo, né? Sim, e me passou isso. Mas a minha mãe tem um papel fundamental Claro. nesse meio. E você falando isso agora, Ju, é muito legal, porque o Luiz comentou um negócio, falou, olha, a sua parte sensível, a parte de ajuda ao próximo, ou projetos sociais, o servir. É o servir, vem da mamãe. Vem da mãe. E aí eu falei, nossa, que legal isso que ele falou. Nós aprendemos com ela, né? Você Sim. com certeza aprendeu com a sua mãe. Nossa, é muito legal mesmo. Você imagina a isso. potência que acho que é o que a Juliana tá dizendo, a potência de você usar essa diversidade do papai e da mamãe dentro da gente. E todo mundo tem isso. Uhum. Mesmo tendo, mesmo tendo com dificuldade, a mãe às vezes os pais se separam né, tem todos os contextos difíceis, familiares, a gente entende, mas está dentro de nós. Essas duas E potências. a gente só consegue receber isso conectado com eles. Sim. Porque a gente no costuma até sistema de falar, exclusão- você não precisa saber sobre o que o Bert escreve, né, ler os livros dele, para você seguir intuitivamente nesse caminho. Você vê, você não conhecia sobre A sistêmica. a sistêmica. Exato. Não precisa necessariamente ler o livro dele para poder usufruir das leis que ele observou. Né? As Muito leis estão para legal. todos, né? Estão para todos. Muito né? legal. Legal, muito mas e aí? Aí, beleza. Fez o vídeo lá pro teu colega, o cara se debulhou em lágrimas. Sim, aí eu enxerguei
uma outra possibilidade nos vídeos, que não era só gravar skate, que eu poderia fazer algo diferente. Aí eu comecei a fazer os vídeos de skate, pegando o depoimento da galera. Sim, o cara, porque tinha muita videoparte, né? Era o sonho, até hoje o sonho de um skatista, quando começa, um dos sonhos é ter uma videoparte. Uma videoparte é um vídeo de 3 minutos, 5 minutos, que seja só você e suas manobras. E aí eu comecei a fazer isso, só que colocando um pouquinho da história, do pessoal falando da história, contando um pouquinho. E isso foi legal, porque acabou criando uma coisa no meio do skate, assim, que o pessoal começou a enxergar diferente. Falou, nossa, que legal, diferente o vídeo. Tudo. Começou a também quebrar um pouco da visão, do julgamento, né? Que as pessoas tinham. Sim, total. Que não é só essa questão, skate, punk, a galera fica na rua jogada, e esse negócio de skate, maconheiro e tal. Que legal. Desmistificou isso, né? Eu não tenho problema nenhum com negócio de maconha, nada. Tem vários amigos que fumam, mas tranquilo. Né? Mas assim, na época era muito, muito pesado. Muito pesado. Então, se falasse assim que era maconheiro, era assim, pô, o cara deve ter sido preso já, e é bandido, era considerado um bandido praticamente. Então, tinha essa visão. Mas aí, a gente conseguiu começar a desmistificar isso, né? E no meio do skate eu comecei a fazer eventos também. Aí vem uma outra parte. Eu fiz durante 14 anos eventos de skate. Porque eu queria tirar essa visão do skate. Eu comecei a entrar por outro lado, que aí vem, eu acho, um pouco essa questão que vocês comentaram da mãe, de estar envolvido com projetos sociais. Sim, né? Você ficou a serviço até de uma visão, um pouco dessa visão do skate marginalizada, né? Você ficou a serviço das pessoas que também estavam ali, né, querendo e dando liberdade para que elas pudessem fazer isso sem receber esse julgamento, essa carga, né, cooperando para uma visão positiva. Eu acredito nisso. E aí eu comprei a briga, né? Comprei a briga do skate. Falei, não, skate não é isso. Skate é muito legal, é um esporte. E, enfim, comecei a fazer muita coisa no meio do skate, muita coisa. Até que em 2009 eu abri minha própria loja, junto com o Juliano, né, esse amigo meu que eu fiz o vídeo lá atrás. O Zé Gotinha, a gente abriu a For Family, que era um grupo de 4 amigos que se tornaram uma família, por isso o nome Quantos For anos Family. você tinha? Eu tinha 20 quantos? Foi em 2009. 2009, deixa eu fazer o cálculo. Você nasceu em 83? Eu nasci em 83, 93, 2003, 26 isso, anos. por aí, 26 para 27. Legal. E aí, eu abri a loja junto com ele para poder realmente fazer mais pelo skate. E vejam bem, eu ainda o vídeo com meu pai ainda estava ali. Rolava nos bastidores. Ainda estava rolando, estava acontecendo. Só que eu não queria saber do vídeo. Eu queria saber fazer vídeo, fazer evento, coisa de skate. Por fora, você achava nos 10% consciente da nossa cabeça, né? Porque você sabe que só 10% daquilo que a gente faz tá no nosso nível de consciência. Não sabia. 90% está no nosso inconsciente. Mas lá, por que você não deixava o papai? Você já podia ter deixado. Já, com certeza eu podia. Entende? Com certeza eu podia. Então, ali existia uma outra ligação muito maior, né? Que eu não entendi, não que sabia. Você não entendia, exato. Mas aí, assim, abri a loja, comecei a trabalhar. A loja se tornou um sucesso. Graças a Deus, assim, se tornou muito... Antes disso, eu tive uma outra loja. Então, vou falar desse detalhe só. Antes, eu tive uma loja que chamava Resistência. E era legal porque, assim, eu lembro que... Resistência, não. Olha, falando o nome da loja de Lorena, do amigo meu, do Bruno. Nada a ver. Era Providência. Eu lembro que eu queria ter uma loja, eu trabalhava na Rockmania naquela época, queria ter uma loja, conheci os representantes e falei, eu vou deixar a Rockmania e vou abrir minha própria loja. Bacana. E aí vem uma outra parte de uma conversa de bastidor que eu tive com o Luiz, que ele comentou sobre o empreendedorismo. Sim. Que ele falou, cara, seu pai que fez você ser empreendedor sem você saber. Sim. E hoje eu falei, pior que foi mesmo. Porque meu pai teve sempre essa veia empreendedora. E aí... eu saí da Rockmania para abrir a minha loja. Eu lembro até hoje. Eu abri a Bíblia e falei, o que sair de palavra aqui vai ser o nome da minha loja. Aí eu abri... Providência. Era sobre providência ali, a palavra. E aí eu falei, vai ser Providência, né? Tem que dar uma inglesada, uma americanizada ali. E virou Providência. E
Aí eu sempre, assim, né, nos grupos de oração e tudo que eu participei, mas foi muito legal também, porque tudo, assim, era vinculado à Nossa Senhora da Divina Providência. Tudo, assim. Então, aí que eu comecei a enxergar também os porquês das coisas na minha vida, que tudo era providência, nada é coincidência, eu acredito muito nisso. Sim. E eu tive essa loja que chamava Providência. E aí meu pai, na época, falou, ó, você quer montar a loja? Então, beleza, vou te ajudar. Vamos montar na garagem de casa. E aí a gente esvaziou o que tinha na garagem de casa. E a gente montou, fomos comprar alguns móveis para pôr ali. E eu lembro que meu pai me emprestou R$1.000 para montar a loja. Bacana. A Providência. E a gente comprou tudo em peça, esses R$1.000. E no primeiro mês eu arrebentei, vendi tudo que tinha ali, porque eu já conhecia todo mundo, fazia os eventos e tal. E aí eu lembro que no segundo mês meu pai falou, pronto, agora me devolve o dinheiro. Tá certo. Aí eu falei, mas como? Eu não tive nem tempo de ter lucro e de rodar e tal, porque nessa daí eu já entro na mesma história, eu acho que do Luiz, eu já queria comprar meu carro. Sim. Eu queria comprar um Fusquinha, eu lembro. E aí eu queria comprar e falei, não, mas o dinheiro aqui, daí falou, não, na hora que você devolve, você vai caminhar com as próprias pernas. Outro grande ensinamento. Tudo bem que eu acho que foi meio precoce dele, porque ele poderia ter me cobrado parcelado, né? Não precisava ser de uma vez. Não, mas ele confiava que o filho dava conta. Você ia dar conta. Eu acho que é Você olhou isso. pra isso? Você acha, olhou e não? falou, esse cara Pô. decolou em um mês, entendeu? Ele vai andar com as próprias pernas. E foi isso. No segundo mês eu fui e devolvi os R$1.000 pra ele. Ele só tava te falando assim, você pode mais, meu filho? Eu acho que foi isso mesmo. E aí eu lembro que tinha um amigo meu, que é o Japa Tatu, que faz tatuagem até hoje, ele tá no shopping ali, tem um estúdio. O Japa eu tenho uma falou. tatuagem dele. Aí o Japa falou, tem um pedacinho aqui no Japa meu, é um no meu figura, estúdio. cara. Figuraça. Os passarinhos, ele Nossa. curtiu os passarinhos dele? Sim, tem um monte. Nossa, participa de campeonato, tudo. É É uma figura. maluco. E aí o Japa, eu já conhecia ele tinha vindo pra Lorena uns anos antes, eu conheci ele por causa do skate, que ele andava de skate também. Aham. E aí o Japa falou, tenho lá um quartinho, que é um quartinho dentro do meu estúdio. Você trabalha pra mim, cuida do estúdio pra mim e tem sua loja ali, não precisa pagar aluguel. Falei, beleza. Daí eu tive meu primeiro ponto, né, com loja. A Providência era no centro, do lado da catedral, ele tinha um estúdio e era ali a minha loja. E aí ali eu montei a loja, só que durou uns 6 meses só. Porque eu queria mais andar de skate do que ter o comércio, eu percebi. E aí eu quis me mudar para São Paulo, fiquei 6 meses em São Paulo, larguei a loja, o Japa me xinga até hoje. Ele fala, era para você estar com a maior loja do Vale, não sei o quê, porque ele fala, você desistiu muito rápido. O Japa foi meio que um paizão nessa questão de loja também comigo. E eu lembro, enfim, tive essa loja em casa, depois saí, e o meu pai nessa época estava feliz com a minha parte com o skate, que ele começou a ver que tinha algo a mais ali. Né? E são muitas histórias, né? Para contar, elas se misturam. Claro. Vou me perdendo também no meio do caminho. Mas eu fui para São Paulo, fiquei 6 meses, aí voltei. Eu fui para andar de skate, eu queria viver de skate como profissional. Aí voltei para Guará, não deu muito certo, porque o atleta, né? No Brasil é muito difícil você viver ainda mais de skate. Hoje que conseguimos ter mais condições, voltei para Guará, quebrei o meu braço. Lembro até hoje que eu quebrei andando de skate. Quebrei meu braço andando em Aparecida. E aí eu falei, pô, agora que eu não vou voltar para São Paulo. Porque eu ainda estava indo e voltando. Voltei, mas estava indo e voltando direto. E não queria mais saber de loja e não estava trabalhando também. A grana que eu ganhei com a loja, eu fiquei gastando tudo em São Paulo, lá, andando de skate. Tá. E aí eu voltei para cá, quebrei o braço. E aí, o que eu vou fazer e tal? Aí surgiu uma possibilidade de trabalhar na associação comercial, numa empresa de empréstimos, né? De empréstimo consignado para aposentados. E aí eu fui trabalhar de terno e gravata dentro dessa empresa, com o Rafael, que é um outro professor que eu tive até hoje, é mais novo do que eu, mas é um grande professor que eu tive no meio dos negócios. E aí o Rafael me ensinou muita coisa ali. Em 2008, foi 2007, 2008, por aí. Não, foi em 2005, 2006. E aí, nesse período, eu comecei a ganhar uma grana boa ali, trabalhando com empréstimo. Andando de skate, no fim de semana, ajudando meu pai. A história com meu pai sempre continuou por trás. Eu voltei bem no tempo, né? E em 2007, eu falei, não, agora eu vou mesmo viver de skate como profissional. Não tinha desistido do sonho ainda. Não tinha desistido.
Aí eu falei, eu vou para a Europa correr o circuito europeu de skate, vou participar lá, e nisso tem outros detalhes, eu estava fazendo faculdade de educação física, larguei a faculdade de educação física, depois entrei em administração, larguei também, e eu falei, vou viver de skate, agora eu vou para a Europa, eu vou me dar bem no campeonato lá, e vou fazer minha carreira, é agora. Em 2007, daí eu larguei tudo que eu tinha, na verdade eu não larguei meu emprego, que era muito bom, mas eu casei as férias e fui para a República Tcheca disputar uma das etapas do circuito mundial lá. E eu até fui bem, mas eu me perdi um pouco lá, porque a cerveja era mais barata do que o refrigerante. Que água. Era o mesmo preço da água. Sim. E aí, eu moleque, andando de skate com todos os profissionais que eu sempre admirei. Bebi todas, essa é a verdade. Ali eu me perdi. Mas eu ainda corri o campeonato bem ali e tudo, mas eu percebi que ali eu não estava focado no campeonato. Então são vários focos e desfoques ao mesmo tempo, assim, que eu tive nesse período. Mas foram experiências. E lá eu conheci o mundo do vídeo, do skate mais aprofundado. E o vídeo sempre vindo de novo junto comigo. Beleza, fui para a Europa, corri, voltei, continuei trabalhando, né, até 2009. Em 2009 eu tava, os meus valores, né, não estavam batendo mais com o da empresa, essa questão do empréstimo, e eu conversei com o meu ex-patrão, ele entendeu super bem, até hoje eu não sei nem como que ele entendeu tão bem, porque eu cheguei e falei, cara, meus valores não batem mais com os da empresa. Eu lembro que ele olhou para mim e falou, o que você está fazendo aqui então? Cara, você tem que seguir seu rumo, vai seguir seu sonho, o que você quer? Tal. Então, por isso que eu falo que ele foi meio que um paizão, assim, no empreendedorismo. Porque foi aí que você abriu a loja? Foi aí que eu abri a loja. Foi aí que o Zé, que tinha uma loja, o Zé Gotinha tinha uma loja de roupas de segunda linha, falsificadas, né? E ele tinha essa loja, a loja não estava dando certo, e aí ele, conversando com ele, que era dentro do segundo estúdio do Japa, na Vila Paraíba. O Japa também sempre presente. E aí o Japa, o Zé ia desistir da loja e falou, vou fechar a loja e tal, não sei o quê, e eu já querendo sair do outro emprego. Falei, Zé, vamos abrir uma loja de skate então, cara. Agora eu já fui para São Paulo, fui lá para a Europa, descobri o mercado, conheci muita gente, conheço todos os representantes, conheço tudo, vamos abrir uma loja de skate agora. E aí a gente conversou e vamos abrir então. Pedi para sair do emprego nesse rolo ali dos valores, nessa minha indecisão, né? Bom, depois de eu trabalhar, né, com empréstimo, fazer tudo isso e ter essa minha briga de valores, em 2009, então eu abri a loja For Family, que aí foi uma loja que eu fiquei durante 9 anos trabalhando nela, de 2009 a 2018. Então, deu 9 anos praticamente ali. Então, nesses anos, eu continuei trabalhando ali com o skate, fazendo os eventos, gravando skate, já tinha uma estrutura melhor, mas com meu pai. E junto com o seu pai. Sempre o pai no fundo. Fim de semana. Né? E a minha relação com meu pai já não estava tão boa assim de amizade. A gente tinha muito atrito, mas muito, muito mesmo atrito, assim. De brigar e de xingar e tal. Ele ainda, assim, ele aceitava o skate como negócio, mas não como esporte para eu andar, né? Essas minhas idas para São Paulo, para Europa e tudo, ele falava, para que gastar dinheiro com isso, para quê? Sim. Então, porque meu pai, ele sempre foi muito razão. Então, ele sempre teve essa ideia de faz algo que vai te dar retorno, faz algo por essa veia empreendedora. Lucas, mas eu tenho uma questão aí importante, o que acontece? Os nossos pais, assim como você também vai fazer com seus filhos, a gente faz com os nossos, né? Os nossos pais, eles trazem para nós a lente deles. Né? Você imagina, o meu pai tem 82 anos, tá? O meu pai veio lá do Ceará, teve condições muito difíceis de vida, foi caminhoneiro, passou a vida inteira fora. Então, ele teve uma história de vida difícil. Na hora que ele vai educar o filho dele, né, com nós 4, é óbvio que ele vai trazer sempre a visão dele da história que ele construiu. Isso é a essência. Né? Não, e a geração dele foi uma geração de escassez. Exato. Totalmente diferente da geração que nós pegamos. Né? Ainda mais essa agora. Eu lembro da história do seu pai, meu Deus do céu. É uma história, exato. Então você imagina a gente chegar, vamos fazer uma viagem. Não, peraí, calma, olha o Covid, olha não sei.
Então, e tá tudo bem ele pensar assim. E que Sim. bom, porque ele também nos faz refletir também sobre esse lado Coisas nosso que a também gente muito não tá aventureiro, vendo, às vezes, que a gente não está vendo. Então, isso cria um ambiente. Agora a Juliana vai... eu sei onde ela quer chegar. Não, a contextualização é que os nossos pais, eles vão vir dentro dos valores, daquilo que ele aprendeu a fazer, do jeito que ele vê a vida e o que ele deseja de melhor para você, né? Para os filhos. Então, ele vem e fala, você vai fazer isso, não vai, pega no pé mesmo quando a gente é adulto. Isso não acaba nunca, né? Eles estão sempre lá trazendo a visão deles. Sim. E muitas vezes, nós, como o Luiz falou em algum momento aqui, que ele disse, quando uma vida nasce, ela tem lá a sua história, o seu destino, aquilo que ela vai viver, né? E isso os pais não conseguem controlar. Esse eu acho que é a questão mais difícil para nós pais, é a gente olhar para o nosso filho e saber que nós não temos o controle para que ele não fique doente, para que ele, sei lá, eu não sei de quanto tempo ele vai viver, eu não sei quantas vezes ele vai adoecer, eu não sei com quem ele vai casar, com quem ela vai casar, eu não sei o que ela vai sofrer na vida, Como vai ser a vida. o que ela vai viver, nós não temos controle disso com relação aos nossos filhos. Sim. Então, essa é a primeira grande... eu falo que é a primeira grande resignação ou talvez reverência que a gente faz a Deus e à vida. Que nós temos que nos reverenciar essa força maior que não nos pertence. E dá um medo, né? Sim, esse medo fica com a gente. Então, os nossos pais também tinham. Poxa, o que esse menino vai fazer lá em São Paulo? Né? O que vai acontecer com ele lá? Esse não é o melhor para ele porque ele está baseado na história, na vida dele, né? Sim. E aí, o adulto, o que acontece? A criança quer agradar os pais. A criança ama os seus pais a todo preço, custo. E ela, a criança que mora dentro da gente, porque essa criança não sai da gente, ela olha para o papai e para a mamãe, e quando o papai fala isso, ela sente uma culpa muito grande de falar assim, puxa vida, eu vou fazer isso, que é um desejo que eu tenho, eu quero fazer isso, mas, nossa, eu sinto uma culpa de ir contra aquilo que o papai ou a mamãe quer. Então, só um adulto... Então, crescer, evoluir, a gente só consegue fazer isso com a consciência pesada. Ou seja, como adulto. A criança não consegue. A criança, ela vai fazer muitos movimentos de birra, de não sei o quê, mas ela vai sempre... adoecer, mas ela vai sempre querer ficar presa naquilo que os pais esperam dela. Então, para a gente crescer, a gente precisa ter coragem de olhar para os nossos pais com muito respeito e dizer, olha mamãe, olha papai, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou viver isso. Eu escolho fazer tal coisa. Na hora que você se tornou adulto, faz parte desse processo de adultecer, né? Sim. A gente tem até um episódio falando especificamente sobre isso, que às vezes a gente precisa tomar decisões que não agradam aos nossos pais. E existe uma postura adequada para isso. A postura é sempre de respeito. Infelizmente, eu aprendi tarde, mas tudo bem. Pelo menos a partir de agora eu consigo melhorar. Mas é exatamente o que você está dizendo. Pô, papai, eu vou por um outro caminho aqui. Sim. Só que a gente passa grande parte da vida, como você falou, brigando. Sim, muito sem olhar para o amor dos pais, né? Sem olhar e ver que, na verdade, tudo aquilo que ele está falando é uma preocupação, é uma forma de amor, né? É uma forma de proteção. A gente só olha como uma forma de podar, de nos limitar, né? É aí que acontecem os atritos, né? Mas necessários, atritos necessários. Sim. Que, mais uma vez, a gente só enxerga depois de um tempo. Só depois de um tempo. E aí? Mas vamos lá. E aí, tive a loja de 2009 até 2018. Sim. E no meio do caminho, eu fui me envolvendo um pouquinho mais com o vídeo sem perceber. Com o meu pai ali. Em 2014, eu lembro que com as novas câmeras, porque antes era tudo câmera grande e enfim... Aí começaram a lançar essas câmeras pequenas, igual as que a gente está gravando aqui hoje. E digitais. Né? Que são as digitais. Grava tudo no cartão, enfim. E aí lançaram um curso, eu lembro até hoje, um rapaz chamava Guilherme Righetti, lançou um curso de vídeos de casamento numa pegada nova, que era essa pegada de hoje, mais documental. Sim.
E aí eu falei pro meu pai, falei, ó, eu vou fazer para mudar um pouco, porque eu começava a enxergar que o meu pai estava um pouquinho defasado. Sim. Né? A maneira como ele estava conduzindo ali os vídeos de casamento dele. Então tinha talvez essa ideia da dívida ou de querer ajudá-lo, né? E aí eu fui fazer esse curso em 2014. E nesse mesmo ano a gente foi em uma feira de vídeos em São Paulo e voltando dessa feira a gente bateu o carro. E nessa que bateu o carro, né, a gente bateu de frente com uma árvore, não aconteceu nada com ninguém, meu pai quebrou uma costela, só que nessa que ele quebrou a costela, ele foi pro hospital fazer a chapa e descobriu um câncer no pulmão. Uau. Tava com câncer no pulmão. E aí que é uma virada na minha vida, que deu uma virada grande na vida da minha família, né, eu vou dizer assim. Sim. Porque eu continuava com o skate, com a loja, estava gravando com ele, me envolvendo cada vez mais. Foi a melhor fase de envolvimento com ele no vídeo, foi essa fase. E aí, 6 meses depois, mais ou menos assim, o câncer, né, se espalhou, enfim, e ele faleceu em maio de 2015. E aí, quando ele faleceu, foi um grande baque de ficar um pouco perdido mesmo, Sim. ficar desnorteado. Né? Não que não tivesse a família por trás, o restante da família, Claro, minha mãe, mas todos. óbvio. Mas assim, essa referência Sem dúvida. do pai e todas as brigas, aí vem aquele até um sentimento de culpa. Por que eu brigava tanto com ele? Por quê? E tudo que fez, e, enfim. E aí vem o porquê de entrar no vídeo, né? Que eu não queria. Eu falei para os meus irmãos, vamos vender tudo. Não quero saber mais disso, não quero fazer os vídeos, só vou cumprir os contratos que ele tem para não ter multa, nada. E comecei a ligar para os clientes e não quero mais. E aí meus irmãos, beleza, faz o que você quiser, porque a gente não quer nem saber disso daí também. Né? E ainda vivendo aquele processo de luto, né? Mas nos 6 meses seguintes que eu fui cumprindo a agenda, uma senhorinha de quase 90 anos, ali 80 e poucos anos, dona Aparecida, me ligou. Lucas, vem, eu quero que você grave o aniversário do meu marido, Ariel. Né? Eu falei, ó, dona Aparecida, eu não faço mais, a senhora sabe que meu pai faleceu. Então, não, mas eu só confio em vocês, só vocês podem entrar dentro da minha casa. Olha só. Ah, dona Aparecida, desculpa, mas eu não vou. Aí ela, não, tem que ser vocês, por favor, vocês já têm tudo, você sabe fazer. Falei, tá, dona Aparecida, então assim, eu faço pra senhora, só que eu vou ter que contratar outra pessoa pra ir comigo. E eu vou ver quanto que eu cobro da senhora. Daí eu vi quanto meu pai cobrava, eu fui meti 3 vezes o valor. 3 vezes o valor. Porque eu não queria fazer. Eu não queria de verdade. Coitada, mano. Pra ela Coitada da dona Aparecida, mas eu não queria pra ela fazer. dizer não, né? Olha, não dá. Pra ela falar não. Salgado. No prédio do Rony. A dona Aparecida tá viva? Eu não sei se ela tá viva ainda. Eu acredito que ela o Ariel faleceu. Se ela assistindo esse vídeo aqui, ela vai saber se... Oh, nossa. Não, vamos, eu tô curioso agora pra saber. Mas o seu Ariel, a resposta dela, né? Vai. Ela só falou assim, como que eu posso pagar? Aí eu falei, opa, nossa, vou ter que fazer agora. Agora. Cara, a dona Aparecida foi que deu a... Foi a dona Aparecida. E, seu pai tava cobrando barato. Meu pai tava cobrando barato. Exatamente, eu pensei a mesma coisa. Porque daí também, ela dando essa resposta, como que eu posso pagar? Eu falei, opa, o mercado não é tão ruim. Aí que eu fui pesquisar sobre o mercado de vídeo e como que tava. O meu pai, na época, ele cobrava R$ 1.400 para gravar um casamento. E as outras empresas... Nossa, já tava lá em cima. Não, era pouquíssimo. Era muito barato. Porque as outras empresas já estavam ali 3, 4 mil. Não, é isso que eu tô dizendo. As outras empresas já estavam cobrando muito já mais. Tava lá em a gente cima, casou em 2013, pagamos uma nota. E aí eu falei, nossa, olha o mercado que existe. E aí eu vi que é porque ele ainda continuava naquele estilo meio antigo, tava com as outras câmeras ainda. E aí eu comecei a entender um pouquinho o mercado. E no começo de 2016, então assim... poucos meses depois, meu primo ia se casar e eu falei, Fernando, eu vou te dar de presente o vídeo de casamento, só que, cara, eu vou fazer do meu jeito. E aí eu lembro que eu me juntei junto com a Cíntia, que é uma menina que tem uma outra empresa em Guaragem, e eu falei com ela, falando, vamos fazer? A gente faz esse vídeo que ela nunca tinha feito também, que era um semi-day, que a gente gravava, editava no mesmo dia e já passava na festa o vídeo. Ah, que legal. E a gente fez e foi um sucesso absurdo, que a partir dali... Pronto, bombou. Aí eu comecei a receber pedidos de orçamento e sem estrutura alguma. Sem assim, falei, nossa, eu não tenho nada, vou fazer orçamento, eu vou mandar a mensagem e falar, é tanto.
Aí, só que daí eu tinha essa veia empreendedora, sim, né? Sim, claro, a bagagem. Tinha Trabalhou lá no banco de agiotagem e tal, pô, eu já tava Quase no isso, jeito. quase isso. E aí eu falei, pô, vou colocar em prática agora tudo isso que eu aprendi. E aí eu falei... A vida é incrível, né? A vida é incrível. Cara. E o meu irmão tendo uma empresa de design. Né? Uma Uau, empresa de design. super O parceiro. Renan que está aqui com a gente, o Renan trabalhou com o meu irmão e inclusive me ajudou a fazer o primeiro orçamento meu de verdade. Porque Olha antes só, era orçamento só Rodado, escrito. hein, Renan? Quem fez... Até o ano passado era o orçamento que ele fez ainda, que eu usava. Eu gravei o casamento dele depois também. Que legal. E aí, eu falei, pô, agora eu preciso estruturar um pouquinho melhor. E eu já gostava, tinha feito uma parte da faculdade de administração, tinha a loja que eu cuidava, tudo. E eu comecei a dar uma nova roupagem para essa empresa, que se tornou depois a 4F Filmes. O nome da loja, For Family. Peguei o 4 e o F, né, que o meu irmão já tinha usado para 4F Studio, que era design, e transformou em 4F Filmes. E aí veio, por isso o nome também, o nome inicial. Hoje a gente deu um novo sentido também para esse nome, mas a gente começou a trabalhar. E em 2018, né, nós éramos assim, disputando já como as maiores empresas de vídeo de casamento do Vale. Que legal. Né, muito legal, em questão de estrutura, em questão de até quanto se cobra, o que se entrega e tudo, disputando com empresas de São José, indo fazer trabalhos fora. Em 2018, eu fiz o primeiro casamento fora, que foi em New Jersey, né? Fiz nos Estados Unidos. Foi muito legal. Então, a gente começou a enxergar que, pô, existem outras possibilidades. Ampliar aquilo que você recebeu, Ampliar aquilo que eu recebi. Que lindo. E aí, em 2018, final de 2018, eu já não dava mais conta dentro de mim de ter a loja de skate e ter o negócio de vídeo. Tomou outra proporção, né? Tomou outra proporção. E aí, eu sentei com o meu ex-sócio lá, o Zé, e falei, Zé, eu não consigo mais, compra a minha parte da loja, eu faço um esquema muito bom aqui e tal. Enfim, praticamente dei a minha parte da loja para ele. E sem dor na consciência nenhuma, muito tranquilo, porque eu estava vivendo outra vida já. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E nesse momento... Eu tenho um comentário. Tá? Quer falar? Pode falar. Não, uma coisa que ficou na minha cabeça, né? Você falou que, às vezes, eu tenho isso também, tá? Que o meu pai faleceu e a gente teve uns desentendimentos, né? Que forma linda que você achou de... Se você encontrou... Eu fico impressionada com a nossa conexão. Eu fico impressionada com a conexão que eu tenho com meu marido, de verdade. Eu tinha pensado a mesma coisa. Porque a minha pergunta era sobre isso, né? A minha não é a minha pergunta. Mas o seu, você está respondendo o que eu ia perguntar para ele, entendeu? Ele já sabe. Que é, como é que você sentiu depois da ida do seu pai, né? Da partida do seu pai. Como é que você sentiu depois, você indo para isso, fazendo tudo isso, e se você viveu e sente a presença do seu pai fazendo esse trabalho, né? Porque é uma forma de honrar, como ele está falando. Que forma linda que você encontrou para honrar. Na verdade, tá tudo bem pro seu pai, talvez agora. Entendeu? Sim. E eu acho que é aí que pega também um pouco, assim, porque até eu me emociono, porque o meu pai, assim, por mais briga que a gente tinha, era um exemplo, né, para mim. Sabe quem briga muito? Quem se ama muito. Eu acho que é isso, acho que é isso. E essa questão, assim, Luiz fala, tá tudo bem, e realmente tá, mas demorou para ficar tudo bem, dentro de mim. Sim. Porque eu tinha essa culpa, né, eu sempre tive muito. E aí, até eu entender toda essa história e os porquês de eu tá aqui hoje conversando com vocês sobre isso, demorou, foi um processo, né? E hoje, assim, eu sou muito feliz com o que eu faço, eu amo o que eu faço. E amo porque lá atrás ele plantou essa sementinha também, junto com a minha mãe, plantaram essa sementinha. E esse processo todo, até 2018, de eu largar a loja, construir só a 4F e continuar construindo,
Eu não sei, eu gosto de contar, até porque eu acho que foi um caminho muito, muito lindo, assim, muito, muito bacana dessa reconstrução de conseguir deixar tudo ficar tão bem. Eu tenho saudades dele, gigante. Tenho umas saudades grandes que nunca vai passar, né? Mas eu tenho uma gratidão muito grande também que eu não tinha em vida e hoje eu tenho essa gratidão. Eu nem sei, né, se eu estou fugindo do assunto, mas... Não. Lindo. Você chegou no assunto. Quando você honra seu pai, que é o que você está fazendo, né? Com tudo isso que você está compartilhando com a gente, ele está muito orgulhoso de você, cara. É demais isso. É demais. Vocês conhecem o Dudu também, né? O Dudu Prado. E eu acho que você até deu uma consultoria pro Dudu. O Dudu foi meu coach na TV. E a gente fez uma campanha política em Cachoeira. Ah, ele me contou. Nós fizemos juntos essa campanha, né? O Dudu é bombástica. Bombástica. Arrebentamos lá. Eu contei pro Luiz, falei, Luiz, você não acredita o que eles fizeram. Não, lá a gente arrebentou, foi fogo. Enfim, mas o Dudu é espírita, né? E ele tem essa questão, a gente é muito amigo, a gente é sócio hoje também, além da 4F, tem uma empresa com ele que chama Pix Filme, sim, que é mais voltada à publicidade. E aí, eu sou católico, enfim, sempre meio que rejeitei outras coisas, assim, não, espiritismo, tal, outra coisa. Mas na convivência com ele explicando a doutrina, eu achei lindo, assim, também achei bonito a forma. E teve um dia lá em Cachoeiro, o Dudu nunca viu meu pai, nunca conheceu ele, e eu não sou muito de postar e tal, tem uma coisa ou outra. Então, porque antes, senão eu iria duvidar, mas um dia ele chegou, né, e falou pra mim, irmão, cara, como é que era seu pai, cara? Aí eu falei, pô, meu pai era assim e tal, era meio ranzinza e tal, conversando com ele, ele falou, não, fisicamente, porque é o seguinte, ontem eu tava aqui, cara, você tava ali dentro editando e eu vi um senhorzinho aqui. Falei, você viu como? Ele falou, não, cara, eu vi, cara, eu enxergo e tal, enfim, né, no espiritismo. Ele falou, eu vi, o senhorzinho assim, assim, descreveu, cara, ele descreveu meu pai, mas com detalhes que eu falei, cara, como assim? Ele falou, cara, não sei. Eu falei, mas e aí? Falou o quê? Falou nada, pareceu que sumiu. Eu falei, pergunta, cara. Na próxima você pergunta pra ele. Pô, tô com as perguntinhas pra fazer pra ele. Pergunta aí, cara. Lucas, tal, mas você sabe, é lindo isso, né? E na verdade, por mais que exista essa partida, né, em vida, muitos perguntam, né, dentro da constelação, não, mas como que eu vou me conectar com meu pai? Meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Como é que eu vou fazer para ter essa conexão, né? Quando a gente se dá conta de que nós somos os nossos pais. Nós somos. A mistura, nossa, você imagina, pega a mamãe, célula da mamãe, célula do papai, nasce lá um filho. Nós somos. O nosso pai, a nossa mãe, está dentro da gente. Quando a gente olha para as nossas células, e você deve olhar em você, deve ter coisas parecidas no jeito, fisicamente, né? Eu sempre olho, eu falo, nossa, meu é cabelo do papai, uma cabeleira sem fim do meu pai, os olhos da minha mãe, né? Tudo a gente olha, a composição inteira é do nosso pai e da nossa mãe. Então, eles estão... E a cena do This Is Us, né? A última... maravilhosa, né? Que a Beck, a atriz principal, né, vai para a partida, né? Ela fala assim, eu tô com medo de deixar os meus filhos, né? E ela morre e vai encontrar o marido, né? Aparece a cena assim. E aí ele fala, não fica com medo, porque você vai estar sempre com eles. E ela fala assim, mas eu não quero estar sempre tipo no banheiro, vendo eles no banheiro, que já são adultos, né? Aí ele fala, não, você vai entender como é, porque não sai da gente. Está em todas as nossas células, né? Então, quando você entende que você é o seu pai, você é a sua mãe, né? Ele tá aí em você, isso é o transbordar na vida. Eu sempre falo assim, né? Quando eu faço um trabalho, eu sempre gosto de começar dizendo, vocês estão recebendo o melhor dos meus pais. Eu sou o melhor dos meus pais, né? Cada um de nós somos o melhor dos nossos pais, juntos. Meu amor, olha. Legal. Não me corta não, minha vida. Eu já sei o que você vai falar. Olha, já foram uma hora e tanto de... Não, acho que ele é complementável. Vocês estão Não era, não. Pode falar. O que você ia falar? Eu já ia dar uma tangente aqui. Porque... Eu conheço este homem.
É a coisa mais linda isso, né? E eu acho que você chegou nesse ápice. E mesmo com a partida, eu vou dizer uma coisa, para o seu negócio, tá? Você falou que hoje não tem muito hábito de postar, mas eu não me lembro, eu fui à sua sala, né? Sim. Não me lembro se tinha uma foto do seu pai. Tem bem pequenininha ali do lado do computador. Você sabe que a fundação da sua empresa Sim. foi o seu pai. E quando a gente fala de negócio, o fundador, independente se é uma pessoa da família ou não, né? Você comprou um negócio de alguém, né? O fundador, de onde nasceu, tem total influência no negócio. Então, ele precisa ser reconhecido como tal. Então, quando a gente faz esse trabalho, né, às vezes com algum empresário, a gente sempre dá uma sugestão, né, de que o fundador esteja em destaque em algum lugar na empresa. Numa foto bonita, num lugar de homenagem, para mostrar sempre de onde tudo nasceu. Sabe? Isso é muito bonito. Lá na nossa casa, no contexto familiar, os pais do Luiz já eram divorciados quando o meu sogro faleceu, né? Mas a gente tem na nossa casa, né? A foto deles, adolescentes, o pai e a mãe, o casal junto, né? Ali. E isso tudo é uma forma de deixar vivo de onde a gente veio. Então, para o seu negócio, é algo muito potente. Isso aí traz muita potência, mais potência ainda para o seu negócio, sabe? Semana que vem vai estar lá uma foto. Você vai me marcar nos stories. Eu vou, prometo. Eu já estou me propondo a fazer isso. Faça. Legal. Faz muita diferença. E Legal. muito lindo, né, Vida? Pô, cara, ó. Mas para finalizar, eu quero que ele fale agora do filho. Como é que está sendo essa experiência, que é um convite novamente a você olhar para o seu pai? Olha, é um convite mesmo, porque os atritos que eu tinha vem tudo em forma de medo, de receio, de como vai ser minha relação com meu filho. Meu filho está agora com 18 dias e, na hora de fazer dormir, que ele fica chorando, esperneando lá, que eu não sei se ele está com cólica, enfim, eu tô tendo uma aula, né, aprendendo tudo. Identificar o choro, né? Tudo. E aí, eu fico pensando, será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou conseguir ensinar para ele passar os conhecimentos, passar coisas boas, que ele seja um bom homem, que ele seja alguém que vai respeitar todo mundo, vai respeitar as mulheres, respeitar a humanidade, que ele vai fazer diferença, não vai? Enfim, são muitas dúvidas, né? Porque ele é tão novinho, 18 dias, não sei o que vai acontecer para frente, mas está sendo uma experiência incrível, 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 incrível. Eu não sei se vocês já leram aquele livro O Poder da Manhã. Sim. É o Poder da Manhã mesmo? Da manhã. Milagre da Manhã? O Milagre da Manhã. Sim. Tem o Milagre da Manhã, que fala sobre você acordar às 5 da matina. Você acordar mais cedo e tudo. Quem tem filho não precisa nem desse livro. É verdade. Sabe? Você não acorda, não dorme nunca mais. Eu pensei esses dias, eu falei, nossa, aquele livro lá falou um monte de coisa. Acordar, já despertar, não apertar o modo soneca. Não existe modo soneca. Olha, eu vou te falar, os nossos estão com quantos anos já, né? E eu vou te dizer, o sono é algo que a gente não recupera nunca mais. Cara, nossa. Acho que foi anteontem, né? Cara, eu tava muito cansado, fui dormir. Tem sido uma semana desafiadora, né? Aí o Telzinho foi. Eu nunca tive o sono leve. Depois das crianças eu comecei a ter o sono leve. E o Telzinho chegou, subiu na cama, não acordei. Daqui a pouco ele com aquele bafinho de que a gente ama, cheirinho. Cara, é demais. Aí ele chegou. Papai. Tapão assim, né? Porque ele é meio ogrinho. Papai. Porra, Theo, o que foi, cara? Cara, sabe quando você tá no fundo da piscina? E alguém te sabe, dando aquele relax, alguém te arranca instantaneamente? Foi a sensação que eu tive. E aí ele falou assim: quero fazer xixi, papai. Mas eu tô com medo. Fui lá. Tem jeito. Ele tá com 4 anos, né? 4 anos. Não, então, porque você já fala assim, se esse cara mijar na cama, porra, o trampo que vai dar... Vai ser muito maior. Cara, vambora. Entendeu? E é um que acorda pra... Nossa, é uma confusão, né, Cada noite é um, cara. Cada noite é um. Mas, assim... Te prepara.
vejo... Claro, a gente tem várias inseguranças no começo, mas você teve uma escola maravilhosa. Você vai saber seu pai... É só olhar para seu pai. Toda vez que você olhar para seu pai, você vai saber ser um bom pai. E assim, tinha muita... Eu me senti pai mesmo na hora que eu vi ele, né? Antes, quando a Lari estava grávida, beleza, legal. Ela estava grávida, ela estava sentindo tudo ali, eu estava pensando em tudo que tinha que fazer e preparar e deixar tudo em dia, os meus trabalhos em dia. Para poder dar o suporte, o que a gente precisa, né? Estruturalmente ali, o que precisa comprar, o que precisa fazer. Mas eu me senti pai realmente a hora no hospital, a hora que ele saiu, que eu falei, nossa. Eu lembro... Tem gravado isso, né? Lógico. Eu tenho lá, lógico, tinha que ter. Mas tem gravado. A hora que saiu a cabeça... Foi parto normal. A hora que a cabeça dele saiu assim pra fora, que eu falei, nossa senhora! Eu lembro que todo mundo deu risada, assim, porque foi assim, espontâneo e assustador. Ao mesmo tempo, mas eu falei, caramba, que legal. E ele já veio pro meu colo, né? Já pôs no meu colo, e enfim. É incrível, né? Aí eu me senti pai, realmente, ali. E cada dia eu venho me sentindo mais. É uma construção. É muito legal. E tinha pessoas que falavam, você vai ver, algumas pessoas, né, vai preencher o vazio que seu pai deixou, tudo, mas não, eu acho que não tem isso, são coisas diferentes. Não tem porque nessa relação você é grande. E você não tá vazio, né? Não. Seu pai tá aí. Exato. E eu sinto que ele tá. Isso. Eu sinto que ele tá. Então, você é grande e o seu filho é pequenininho. Então, agora é hora de tudo que seu pai fez pra você, você vai despejar ali nele agora. É a hora de passar adiante. Que linda, que história linda. Nossa, demais, cara. Muito bonita mesmo, Lucas, eu quero te agradecer demais por você compartilhar, cara. A tua história. Me emocionei aqui, cara, olha. Eu também. Quantos aprendizados você trouxe aqui pra gente, pro pessoal que tá em casa. A gente ficou tão ligado na tua história que a gente, esqueceu até o pessoal lá. Esquecemos até de... Olha, vocês gostaram, gente dessa história? Olha. O Renan fica brigando com a gente que a gente não fala com vocês, né? Então, se você gostou, dá o seu like, compartilha essa história. Eu não falo mesmo, né? Mas você... E perdemos a noção do tempo também, né? Falamos muito hoje, né? Ô, Lucas, você quer dar uma mensagem final, cara, antes da gente terminar? Você quer falar algo para quem está em casa? Eu vou falar para quem está em casa. Primeiro, não sei que horas que o pessoal da edição vai colocar isso, mas é possível colocar em qualquer momento do vídeo. Então, a gente pode até fazer várias versões. Mas, pessoal, sigam, curtam, compartilhem, porque, olha, é demais esse podcast, conteúdo excelente. Eu tô abismado aqui, assustado com a qualidade, né, estruturalmente mesmo, e de conteúdo, como essa conversa eu já queria ter tido faz tempo, já queria ter ouvido esses dois, porque é demais. Então, não perde, continua seguindo e curte aí. Que legal, Lucas. Muito obrigada. E você que ficou aqui até agora, valeu! Nós esperamos você na semana que vem, né, minha vida? Isso aí, obrigado, curta aí. Eu esqueci de falar. Renan, não foi na tela, falta de aviso, não, tá? Eu avisei desde o começo. O meu marido me avisou, mas na hora que eu tô escutando as pessoas, eu me perco. Eu fico tão inteira ali escutando que eu esqueço Olha, gente, o nosso café de hoje, né? Patrocinado pela Camila Mendes, maravilhosa. Essa é uma das delícias que a Camila parceira, faz, cara. né? Ela já nos mandou bolo. Esse daqui é aquele com aquele biscoitinho amanteigado, né? Com goiabada, muito gostoso. E tem um presente aí pro Lucas, né? Que é a caneca e um brigadeiro, que eu tenho certeza que é a sua mulher que vai comer, né? Nossa. Brigadeiro de merece, colher. Né? Ela merece. Ele gosta também. Nossa, eu piro em doce. Doce e café comigo E foi a Camila que fez, né? Legal. Um brigadeiro de colher, um brigadeiro belga, maravilhoso mesmo, muito gostoso, você vai gostar. Obrigado, Camila. Demais. E você, se você não conhece o trabalho da Camila, né? Tá também o @ dela aqui para você seguir o contato dela. Do Lucas também, da empresa. Do Lucas, da empresa. Gratidão, viu, Lucas? Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua família e tudo que você vai construir aí daqui para frente. Amém. Eu já tô abrindo aqui, ó. Pode abrir, pra mostrar também, porque tá dando água na boca. Se tivesse uma colher, ele já ia comer. Já, com certeza. E, bom, é isso. Eu agradeço muito, muito mesmo. Muito a oportunidade, o convite. Confesso que é uma novidade para mim. Eu sempre estou atrás das câmeras, né? No meu trabalho. E agora, estar na frente das câmeras, poder contar um pouquinho da história, para mim foi muito legal, muito gratificante. E
Assim, como frase, eu vou deixar uma frase final, pode ser para quem está assistindo, né, aqui, mas tem o Paul Rodrigues, é um skatista que eu sou muito fã, e ele se destacou muito, assim, no mundo do skate. Ele sempre falava, assim, ele deixava uma frase nos finais dos vídeos dele, né, dos vídeos dele, que era, né, não deixe que ninguém diga para você que você não pode. Uma frase simples, Lindo. mas que eu me recordo que até quando meu pai me falava não, eu pensava nisso. Falava, não vou deixar ninguém dizer que eu não posso, eu posso fazer e tal. Né? E eu acho que isso é muito legal. É simples, mas é muito importante a gente ter essa consciência de que a gente sempre pode mais, a gente tem que Sim. acreditar, ter o objetivo e fazer aquilo que a gente quer. Legal. Bacana. Show de Show bola. de bola. Valeu. Então, beleza. Muito obrigada, E Lucas. amem seus pais. É isso aí, Isso cara. aí. Valeu, gente. Até Um semana abraço.